Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar um pouco como utilizar sensores no infravermelho para automatizar a reciclagem de plástico. Bem, não é novidade que o acúmulo de lixo plástico é um dos grandes desafios ambientais da nossa época. Mesmo na União Europeia, onde existe um sistema de coleta seletiva muito desenvolvido e implementado de forma ampla e acessível para quase toda a população, o percentual de plástico que é de fato reciclado ainda é bem baixo, com estimativas em 2020 em cerca de 30%. Isso quer dizer que mais da metade do plástico da Europa, que é uma das partes do mundo onde essa reciclagem é mais avançada, ele ainda é descartado de forma inadequada. Eu, pelo menos, achei isso muito chocante quando eu descobri, porque antigamente eu tinha essa impressão, quando eu olhava notícias da Europa e via sistemas de coleta seletiva em todo lugar, eu imaginava que praticamente 100% do plástico e do lixo em geral era reciclado. Agora, por que que isso acontece? Bom, a resposta completa para isso seria bem complexa e daria para fazer um vídeo de 1 hora ou mais só falando dos motivos pelos quais essas taxas de reciclagem e tratamento de lixo em geral são bem baixas. Mas, como eu falei no início, esse vídeo é sobre sensores para automatizar a reciclagem. Então, o foco desse vídeo, em geral do meu canal, para quem já viu outros vídeos, é falar de sensores e instrumentos analíticos, ou seja, esses dispositivos que são utilizados para analisar e identificar a composição de materiais. Bem, e o que que esses dispositivos, o que que isso tem a ver com reciclagem de plástico? A questão é que uma das principais razões para a reciclagem ser muito baixa desse jeito é o fato de que, mesmo separando o plástico de outros tipos de lixo, como orgânico, vidro e papel, etc., a gente ainda fica com uma mistura muito complexa. Coloquialmente, a gente está acostumado a usar o termo plástico como se fosse uma coisa só, mas a verdade é que, quimicamente falando, existe uma diversidade imensa de substâncias dentro dessa categoria que a gente chama de plástico. Só para ter uma ideia, se a gente olhar só para plástico usado em embalagens, nós temos pelo menos polietileno de baixa densidade ou de alta densidade, poliestireno, poliestireno expandido, que é o isopor, polipropileno, polietileno tereftalato, PET, e isso só para falar dos mais comuns. E cada um desses plásticos que eu citei aqui, ele vai se subdividir em categorias dependendo das propriedades necessárias para cada aplicação. Por exemplo, se é uma embalagem que ela precisa ser rígida ou flexível, se ela precisa ser utilizada ao ar livre, ou se precisa ter contato com a água ou com o alimento, isso vai gerar tipos de plástico diferentes. E aí, para eu conseguir reciclar, e aí falando assim de reciclagem, imaginando que o plástico vai ser utilizado na mesma aplicação, eu preciso separar o que no lixo plástico vai estar tudo misturado. Então, nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre uma tecnologia chamada espectroscopia no infravermelho próximo e como ela é utilizada para automatizar essa separação de plásticos e aumentar a taxa de reciclagem. Como eu falei em outros vídeos, espectroscopia trata da interação entre a luz e a matéria. Nos outros vídeos que eu vou deixar o link aqui, eu falei sobre espectroscopia atômica. No caso desse vídeo aqui, eu vou estar falando de espectroscopia vibracional. Na espectroscopia vibracional, a luz, que é uma onda eletromagnética, ela vai ser absorvida pela matéria, excitando os níveis vibracionais da substância. E o que eu quero dizer com níveis vibracionais? Se a gente pudesse olhar a matéria num nível microscópico, a nível das moléculas e das ligações químicas entre os átomos, a gente veria que essas ligações estão sempre vibrando. Bom, na realidade a gente não veria exatamente isso, porque nessa escala nós estamos entrando num mundo dominado pela mecânica quântica, onde as coisas são um pouco mais complicadas e muito menos intuitivas, ou talvez nada intuitivas, do que o que acontece na física clássica newtoniana, que é a física que funciona para explicar fenômenos macroscópicos, ou seja, da escala de tamanho em que a gente vive no cotidiano. Mas o foco desse vídeo aqui não é falar de mecânica quântica, então vamos imaginar que eu consigo ver as moléculas como essa animação mostra, que é um modelo que funciona bem para explicar determinados fenômenos. No caso, para essa analogia aqui, ele funciona. Então, essas vibrações que vocês estão vendo nessa animação, elas vão estar ocorrendo em frequências específicas. E aí o que acontece? Quando a luz dessa frequência específica incide na molécula, ela é absorvida, como está mostrando essa animação.
No meu outro vídeo de Libs, por exemplo, eu falei que a intensidade da luz está associada à amplitude da onda eletromagnética. E quando eu digo que a luz é absorvida, o que eu quero dizer é que quando essa luz ela atinge a molécula, a amplitude diminui, como está exatamente nessa animação. E é isso que a gente consegue medir com o instrumento. A gente consegue medir a intensidade original em relação àquela que depois de ser absorvida. Então, o que acontece? Se eu imaginar agora uma onda de uma frequência diferente da vibração da ligação química, como esse outro vídeo agora está mostrando, vocês vão ver que ela não é absorvida. E aí, como essa frequência ela é muito específica daquela vibração, se eu tiver uma fonte de banda larga, ou seja, uma fonte de luz que tenha ondas de várias frequências, eu consigo identificar exatamente quais vibrações estão sendo excitadas, ou seja, quais que estão absorvendo luz. E aí, assim eu consigo identificar ligações químicas de moléculas diferentes. Isso é um detalhe aqui. Quando eu estou falando de luz, na verdade, essa luz que eu estou falando ela é no infravermelho, ou seja, são frequências menores do que o vermelho, que são invisíveis ao olho nu. A luz visível ela é mais energética e ela promove excitações eletrônicas, algo que eu comentei nos outros vídeos de Libs e de absorção atômica. Bom, voltando agora para o nosso problema do resíduo plástico, se eu tiver então uma forma de medir essa absorção de luz no infravermelho pelo plástico, registrando a luz que é absorvida, eu consigo identificar o tipo de plástico. E eu posso usar essa informação para ativar algum outro dispositivo que vai de fato separar os plásticos, porque não basta identificar, é preciso ter alguma máquina para separar também. Então vamos dar uma olhada na visão geral desse processo e depois eu vou entrar em detalhes explicando diferentes etapas. A configuração básica desse nosso separador automático é essa. Eu tenho uma esteira onde vão passar depois os pedaços de plástico, o sensor infravermelho e uma outra máquina que atira ar comprimido para direcionar os plásticos em caixas diferentes. Então vamos começar pelo instrumento, que é o nosso sensor. O primeiro componente aqui é a fonte de luz, que nesse caso é uma lâmpada de banda larga, como por exemplo existem lâmpadas de halogênio, que são lâmpadas que têm uma emissão mais forte, que são boas para o infravermelho. A luz dessa lâmpada ela vai iluminar o plástico e quando ele passa pela esteira, essa luz é refletida e coletada pela ótica do instrumento, como vocês estão vendo aí. E aí tem um seletor de frequência, que no caso é uma rede de difração, e esse seletor ele é um componente que ele vai separar essa luz branca em diferentes cores ou frequências. Lembrando aqui que eu estou falando branca entre aspas, porque isso aqui eu estou falando do infravermelho. Essas cores elas chegam separadas no detector que vai gerar um sinal equivalente a intensidade de cada cor, que é o que a gente chama de espectro. Se ao invés desse plástico eu tiver um material branco, que ele reflete todas as cores de maneira uniforme, eu veria espectro de banda larga, como esses que vocês estão vendo aí, que é o espectro de luz da lâmpada. Agora, como as amostras de plástico elas absorvem uma parte da luz por conta das vibrações das moléculas, eu vejo o que a gente chama de uma banda, que é esse pico, né, ou essa ponta no sinal, que significa que a intensidade ali daquela cor ela é menor por conta da parte que foi absorvida, como eu mostrei com o exemplo da molécula da água. E aí cada material vai gerar um espectro diferente e isso permite que a gente identifique o material. Então, mesmo que dois plásticos a olho nu tenham a mesma aparência, por exemplo, um plástico transparente de uma embalagem, isso pode gerar sinais diferentes que permitem a sua identificação. E essa informação que cada plástico gera, um espectro diferente, é que é usada para treinar ou calibrar um modelo matemático que vai classificar o plástico. Não é o foco desse vídeo aqui falar em detalhes desses modelos, porque existe um mundo de modelos e aí nós vamos entrar no mundo da quimiometria ou do aprendizado de máquina ou inteligência artificial. Então, para esse vídeo aqui, eu vou só explicar qual que é a ideia dessa classificação. E aí, quem tiver curioso, deixa nos comentários que, de repente, mais para frente eu faço um vídeo falando desses modelos. Então, a ideia da classificação é que cada espectro, nessa fase de calibração, que é a primeira etapa, ele vai ser associado a um tipo de plástico. Ou seja, eu vou calibrar esse sensor
colocando plásticos que eu já sei qual é a composição em frente ao sensor, ao instrumento, e registrar o espectro deles. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho dois pedaços de plástico na esteira, e aí um deles é polietileno, PE, e o outro é polietileno tereftalato, PET. Esses dois plásticos, como a maioria dos plásticos, eles são indistinguíveis a olho nu. No entanto, se eu for olhar para o espectro do infravermelho, que é o sinal que eu registro pelo instrumento, a gente consegue identificar diferenças nesse tipo de plástico. Vocês conseguem ver? A diferença está na posição dessas bandas que são indicativas das ligações químicas que estão absorvendo a luz no infravermelho. E aí, uma vez que eu fiz essa calibração, ou seja, uma vez que o instrumento registrou como que é a cara do espectro de cada plástico, no caso PET e PE, eu consigo identificar o tipo de plástico de um pedaço desconhecido, que eu agora o sensor, porque agora o sensor ele tem um banco de dados que tem registrado a cara de cada um desses plásticos. Então, no exemplo que eu estou aqui, se um novo pedaço de plástico desconhecido for detectado e ele tiver a cara, por exemplo, do espectro do PET, eu consigo dizer que ele é PET e não é PE ou PP ou qualquer outro tipo de plástico. E aí só algumas observações aqui. Primeiro que esses espectros que eu estou dando nos exemplos, eles são simplificações. Se vocês olharem, pesquisarem espectro de PE, por exemplo, vocês vão ver uma coisa muito mais complicada do que eu estou mostrando aqui. Na realidade, não é tão simples de ver a diferença também nos espectros a olho nu, a não ser que você tenha uma formação já de químico, por exemplo, mas no caso aqui eu quis dar um exemplo simplificado. Mas o ponto é que, seja complexo ou não, essas diferenças elas existem e elas são reconhecíveis por algoritmos de quimiometria ou inteligência artificial. E aí o que acontece é que os plásticos de tipos diferentes eles podem ser identificados automaticamente. E aí outra coisa legal de observar é que apesar da gente estar acostumado a ver plásticos de cores diferentes e consistências diferentes, o que dá a cor ao plástico em quase todos os casos são corantes. Ou seja, dois plásticos de mesma cor, eles podem ser de tipos diferentes. E da mesma forma, plásticos de cores diferentes podem ser o mesmo. É o caso, por exemplo, de Lego. Vocês têm ali, em geral, plástico que é o ABS. E é usado também para impressora 3D e outras aplicações. E você tem corantes ali para ter as cores diferentes daqueles pedaços, mas é o mesmo plástico. E aí, voltando agora para a nossa recicladora automática, a gente tem agora a última etapa, que é de fato a separação desses pedaços de plástico, porque a gente identificou, mas precisa separar também. E isso é feito com esse atuador pneumático, que são esses tubos soprando o ar comprimido. E a ideia é que, de acordo com o sinal que vem do instrumento, esse atuador, que está alinhado com cada caixa dessas que vocês estão vendo, ele vai ser ativado e aí vai direcionar plástico para uma caixa correspondente. E é que, para facilitar essa visualização, eu estou mostrando só alguns pedaços de plástico sendo direcionados. E a maioria dos plásticos está indo embora aí, mas na prática você teria esses atuadores separando a maior parte dos plásticos. Vamos olhar agora o processo como um todo novamente, para revisar. Começando aqui pelo sensor, vocês veem a separação da luz que chega do plástico em frequências diferentes, sendo direcionada para o detector, que vai gerar o espectro. E agora, olhando para o resíduo plástico chegando na esteira, vocês veem esses plásticos aparentemente da mesma cor chegando no sensor. E aí, quando o sensor identifica cada plástico, ele envia um sinal para o atuador, e aí vocês veem aí os plásticos identificados que vão ser direcionados para caixas específicas. É isso então. Essa é a ideia da identificação de plásticos utilizando espectroscopia no infravermelho. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.